Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Olá, boa noite. Boa noite. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou agora há pouco a indicação do nome de Alexandre de Moraes para a vaga no STF. Em sabatina, ele negou ter advogado para o PCC e disse que vai julgar com imparcialidade e independência. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, se torna réu pela 5ª vez. Ele vai responder por mais de 300 casos de lavagem de dinheiro. Ministros mantêm investigação contra o ex-presidente Sarney no Supremo Tribunal Federal. Ele foi citado na delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O governador Geraldo Alckmin afasta diretor do Instituto Butantan. O afastamento de Jorge Calil vem depois de denúncias de irregularidades na gestão do órgão. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino que errou, o Bradesco resolve, irmão. Eu estou quase para me aposentar. Como é que ficam meus direitos com essa nova reforma? Minuto da Previdência. Edson, depois da lei aprovada para contribuintes homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 ou mais, existirão regras de transição. Para quem já se aposentou ou já completou os requisitos para se aposentar, nada muda. Para todos os outros, vão valer as novas regras. As mudanças são necessárias para que os benefícios continuem a ser pagos. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço, eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O que um bom time tem que ter? Espero que a gente acerte pelo menos um. Não importa a hora que eles for jogar, né? Tem que ganhar. É a chance real de brigar por um título. No futebol, ter um bom time é essencial, tanto na bola quanto nos comentários, é claro. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. O diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil, foi afastado do cargo. A decisão foi tomada depois de denúncias de irregularidades na gestão dele. O órgão é o principal centro de pesquisa do governo paulista. Funcionários do Instituto Butantan fizeram uma manifestação hoje cedo de apoio ao diretor Jorge Calil. Na entrada do Instituto, eles também colocaram cartazes defendendo a gestão do médico. O afastamento foi anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta manhã. Calil está na França e foi informado por telefone. O governador Geraldo Alckmin evitou fazer críticas ou apontar falhas administrativas e afirmou que o que pesou para a decisão foi o acúmulo de função. É um grande pesquisador, continua à frente da pesquisa da vacina da dengue. Agora, cargo de direção é cargo administrativo, de gestão e de confiança do secretário da Saúde. O Instituto Butantan é vinculado ao governo do estado de São Paulo e administrado pela Fundação Butantan, uma instituição privada. Desde 2012, Jorge Calil comandava simultaneamente o Instituto e a Fundação. Em 2015, por recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, as administrações foram separadas.
A fundação passou a ser presidida por André Franco Montoro Filho. No começo do mês, Montoro pediu demissão e denunciou irregularidades nas contas do Butantan. Uma auditoria concluída em 2015 fez um diagnóstico de 35 contratos do Instituto com fornecedores e prestadores de serviços e identificou diversos problemas, como a suposta contratação irregular de uma empresa fornecedora de alimentação, o aumento substancial do número de funcionários atuando no órgão e passagens aéreas e despesas pagas pelo Butantan ao médico Jorge Calil quando ele estava de férias. Sobre a viagem, Calil alegou que precisou trabalhar no período de descanso representando o Butantan na Itália. Ele também assina uma carta publicada na página inicial do site do Butantan. Ao longo do texto, relata conflitos de sua gestão com a de André Franco Montoro Filho, e afirma que foi surpreendido pelo conteúdo da carta de demissão de Montoro Filho, que em nenhum momento em sua gestão mencionou tais preocupações aos membros do Conselho Curador ou qualquer outra instância, e que durante o mandato dele, a Fundação manteve as mesmas práticas e políticas com relação a contratos e contratações. O Instituto Butantan é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo, produz mais de 80% do total de soros e vacinas consumidos no Brasil e está à frente de importantes pesquisas na área de saúde, como o desenvolvimento de vacinas contra a dengue. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a exoneração de Jorge Calil será publicada amanhã no Diário Oficial do Estado. O novo diretor da instituição será anunciado em breve. Até lá, o Instituto ficará sob responsabilidade da Coordenação de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde. Apesar da promessa do prefeito João Dória, ainda faltam medicamentos na rede municipal da saúde. A expectativa era de que os remédios chegassem ontem às unidades. No começo do mês, o Tucano anunciou uma parceria com empresas farmacêuticas para o fornecimento gratuito dos remédios distribuídos pela administração municipal. Nossos repórteres percorreram ontem e hoje algumas unidades de saúde nas regiões leste e norte de São Paulo e constataram que a situação não está normalizada. O Marcos toma 8 medicamentos, entre eles para hipertensão, colesterol, para o coração e até antidepressivo. Mas desde outubro do ano passado, ele não encontra os comprimidos na rede pública do município. Ele vai na farmácia, entrega as receitas, 3, 4 receitas, que eu faço acompanhamento. Eu falo assim, não tem. Eu já rodei 6 unidades, 7, num dia só. Comprar os remédios seria inviável. Porque eu recebo salário mínimo. A gente trouxe uma das receitas do Marcos aqui para essa UBS, que fica em São Miguel, na Zona Leste. Fica a mais ou menos 3 quilômetros da casa dele. Eu entrei lá e a atendente da farmácia confirmou que só tem um dos remédios e sobre os outros, ela disse que não tem previsão. Inclusive, ela recomendou que a gente procurasse em outros municípios da Grande São Paulo. A dona Maria, por exemplo, não conseguiu o remédio para pressão. Não só aqui, mas em todos os postos não está faltando os remédios. Também estivemos na UBS Vila Santo Estevão, no Tatuapé. Uma farmacêutica, sem saber que estava sendo gravada, disse que ontem chegaram alguns remédios, mas que ainda é insuficiente. Recebemos tudo que esperava. Tem uma previsão de chegar até depois do carregamento. A dona Efigênia trouxe uma lista com 12 medicamentos. Não tinha nenhum. A gente volta de mão vazia, então compra. Quanto que a senhora gastou na última vez, por exemplo, chutando? R$158. O repórter Danilo Oliveira esteve em UBSs de outras regiões da cidade, onde a situação se repete. O problema já dura meses na UBS Walter Elias, na Casa Verde, zona norte de São Paulo. Aqui nós entregamos uma lista com 9 medicamentos. Desse total, só 2 tem na farmácia. Remédios básicos para diabetes e analgésicos também estão em falta desde o ano passado. A funcionária da farmácia confirma que até agora a prefeitura não forneceu os medicamentos. Aqui a gente não ficou sabendo de nada oficialmente. Na UBS da Vila Santa Maria, também na Zona Norte, nada de medicamentos. Esse não e esse não.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que chegam amanhã em seu centro de distribuição 22 tipos de medicamentos obtidos em doação, um total de 2.800.000 caixas. Dentre eles estão alguns dos remédios mais procurados pela população para colesterol, hipertensão e diabetes. Os medicamentos devem começar a chegar nos postos na próxima semana. A secretaria esclarece ainda que o atraso na entrega se deve à necessidade de ser obtida a isenção de ICMS para os produtos doados. Em relação a outros remédios, é preciso aguardar a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, que irá se reunir no dia 7 de março. O Senado aprovou o nome de Alexandre de Moraes para uma vaga no Supremo. Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, ele negou ter advogado para o PCC e disse que julgará com imparcialidade. A oposição tentou, mas não conseguiu adiar a sabatina de Alexandre de Moraes. Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para a vaga de Teoriza Vasque, que morreu no dia 19 de janeiro em um acidente aéreo. Logo no início da sessão, Moraes criticou o ativismo judicial. Disse que sua indicação não é um favor político e que vai atuar com independência. E jamais assim atuarei, entendendo que a minha indicação e a minha eventual aprovação por Vossas Excelências seja ou tenha qualquer ligação de agradecimento ou qualquer ligação de favor político. Isso eu posso garantir a Vossas Excelências que, se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade. O ministro licenciado da Justiça negou ter advogado para o PCC. Jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC. Moraes defendeu mudanças no foro privilegiado, quando ministros e parlamentares só podem ser julgados no STF. E disse ser favorável à prisão após condenação em segunda instância. Assuntos que devem voltar na pauta da Corte. Defendo o mesmo posicionamento desde 1998. O posicionamento de que o princípio da presunção de inocência previsto na Constituição Federal não impede nem as prisões preventivas, nem as prisões em segundo grau. Alexandre de Moraes prometeu absoluta imparcialidade ao julgar a Lava Jato. Ele deve ser o revisor da matéria apenas nos casos em que chegar no plenário do STF. É capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade dentro do que determina a Constituição, sem nenhuma vinculação política partidária, porque a partir do momento que alguém é honrado com a indicação, aprovação e posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ter um único objetivo, que é aplicar o que a Constituição determina. E a Constituição é apartidária. Esta foi uma das sabatinas mais longas da história da casa, 11 horas de duração. Foram 19 votos favoráveis e 7 contrários. Moraes começou a falar com os senadores poucos depois das 10 da manhã. A sessão só foi interrompida 2 vezes para rápidos intervalos. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, marcou para amanhã, às 11 horas, uma sessão extraordinária no plenário da Casa para votar a indicação de Moraes para o STF. A sessão só irá acontecer se o quórum de senadores presentes for alto. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Na sabatina, uma comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob a presidência de Edson Lobão, cujo sobrenome define de uma certa forma a atividade dele, né? O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu uma boa notícia. Ele é a favor da manutenção da jurisprudência do Supremo de que condenados em segunda instância podem ser presos pelo juiz, o que acaba com uma onda de impunidade que a justiça brasileira promove. Por outro lado, ele se saiu mal em questões simples. Por exemplo, ele tentou explicar que não é contra advogado do PCC, mas negou que tivesse participado de qualquer atividade paralela à PCC, confirmando
no entanto, que era advogado de uma empresa que foi a hospedeira de um encontro do qual participaram pessoas notoriamente ligadas ao PCC. O advogado criminalista, como ele é, tem que advogar mesmo para delinquente, né? Mas, ao se transformar num juiz do Supremo, ele tem que ter uma reputação mais limpa do que a que ele reconheceu ter. De qualquer maneira, nós temos de esperar a ação dele, os votos dele, que vão muito além de um discurso de sabatina, né? E aí vamos ter que esperar para vê-lo atuar. Bom, eu volto na quinta-feira, tá? Direto ao assunto. Até. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, se torna réu pela quinta vez e vai responder por mais de 300 crimes de lavagem de dinheiro. Além de Cabral, viraram réus o ex-assessor da Casa Civil do governo do Rio de Janeiro, Ari Filho, e Carlos Miranda, acusado de ser um dos operadores financeiros do esquema de corrupção. Para os procuradores, o grupo usou uma concessionária de carros na Barra da Tijuca para lavar dinheiro. As empresas repassavam recursos à consultoria de Carlos Emanuel Miranda, usando contratos simulados. De acordo com o Ministério Público Federal, os três cometeram um crime de lavagem de dinheiro em 148 oportunidades. Ari Filho também foi denunciado por pertencer à organização criminosa, apontado como integrante do esquema de desvio de recursos públicos liderado por Cabral e investigado pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio. É a quinta vez que Cabral se torna réu. Ele é acusado de cometer 332 vezes o crime de lavagem de dinheiro. Para o Ministério Público Federal, o patrimônio ilícito de Cabral é um oceano ainda não mapeado. Ele está preso desde 17 de novembro no Complexo Penal de Bangu, na zona oeste do Rio. Hoje, o ex-governador deu um depoimento por videoconferência em uma ação que corre no Tribunal de Justiça do Rio. Ele é acusado de ter usado de forma irregular os helicópteros do Estado durante o período em que era governador. Cabral disse que usava as aeronaves para viagens por segurança. Polícia Federal apura possível pagamento de palestra do ex-presidente Lula por uma intermediária da Odebrecht de Porto Alegre. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com a reportagem, a Polícia Federal investiga se a empreiteira usou uma empresa de pequeno porte, a Telos Empreendimentos Culturais, que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para ocultar repasses ilegais ao ex-presidente Lula. Segundo o Estadão, a empresa recebeu R$ 1.300.000 do grupo Odebrecht para pagamento de palestras de Lula na Venezuela e no Panamá. A empreiteira foi a maior contratante da empresa Lius Palestras e Eventos, que pertence ao ex-presidente. A empresa foi aberta em 2011, logo após o petista deixar a presidência. 10 eventos realizados em Angola, na Argentina, em Cuba, Peru, Portugal, República Dominicana e Venezuela estão na mira da Lava Jato em Curitiba. A força-tarefa da Lava Jato suspeita que as palestras, os valores recebidos e as movimentações financeiras da Lius ocultaram valores de corrupção e crimes de lavagem de dinheiro. O Instituto Lula nega qualquer irregularidade na contratação das palestras. A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a redução do foro privilegiado para que isso não sirva como proteção para quem cometeu irregularidades. Em nota pública, a entidade se manifestou depois de o senador Romero Jucá, do PMDB, afirmar que o foro privilegiado não pode ser uma suruba selecionada. A declaração foi dada ao jornal O Estado de São Paulo. Segundo Romero Jucá, se acabar o foro é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí todo mundo na suruba, não uma suruba selecionada. Ao jornal O Globo, Jucá afirmou que quis dizer que a restrição do foro privilegiado não podia valer só para o legislativo e que se referia à música dos Mamonas Assassinas Vira Vira. O senador investigado na Operação Lava Jato reagiu a uma proposta que pode ser debatida no Supremo Tribunal Federal para reduzir esta prerrogativa dos políticos em exercício. Ontem, no plenário do Senado, Romero Jucá também criticou a reação da imprensa depois de ele apresentar e, em seguida, retirar uma proposta de emenda à Constituição que impediria os presidentes da Câmara e do Senado de serem investigados por fatos anteriores ao exercício do cargo. No passado, senador Cristóvão, a turba
fazia linchamentos. A gente viu muito isso na história do mundo. Hoje, quem tenta fazer linchamento, senadora Rose, não é a turba, é a imprensa e setores da sociedade. Nós estamos parecendo que estamos vivendo um período da Inquisição. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o juiz Sérgio Moro não pode utilizar as citações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em delação premiada, para investigar o ex-senador José Sarney do PMDB. Para os ministros, as citações estão diretamente relacionadas a autoridades com foro privilegiado no Supremo e devem continuar sob análise no STF. No mesmo inquérito são investigados os senadores Romero Jucá, Renan Calheiros e Edson Lobão, todos do PMDB. Possa haver prejuízo para as investigações, o desenvolvimento de distintos inquéritos em várias instâncias. Edson Fachin foi o único ministro a votar contra. É a primeira derrota dele desde que assumiu a relatoria da Lava Jato. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais emitiu um parecer favorável à cassação do governador do estado, Fernando Pimentel, do PT. Pimentel é acusado pelos promotores de ter usado mais dinheiro do que o permitido em lei na campanha para governador em 2014. Fernando Pimentel teve as contas de campanha rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado e agora a promotoria pede a cassação do governador. Segundo o parecer, a campanha de 2014 do petista não se pautou pelos valores da lisura e transparência, gerando desequilíbrio de condições na concorrência entre os candidatos daquele ano. Os promotores alegam que a campanha de Pimentel extrapolou em cerca de 10 milhões de reais o limite de gastos estabelecido pela lei, maculando a igualdade e a disputa saudável. Ao rejeitar as contas do governador mineiro, o TRE do estado estabeleceu ainda uma multa de 50 milhões e meio de reais contra ele e o Partido dos Trabalhadores. Pimentel é o principal alvo da Operação Acrônimo da Polícia Federal, instaurada para apurar esquema de Caixa 2 que teria beneficiado o governador do PT na campanha de 2014. Segundo a Polícia Federal, empresas teriam pago vantagens ilegais durante o período em que Pimentel comandou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio entre 2011 e 2014. Presidente Michel Temer disse que a União só irá ajudar na recuperação fiscal dos estados endividados se houver contrapartidas dos governos. Em um encontro com a Comissão Especial da Reforma Previdenciária no Palácio do Planalto, Temer falou sobre a privatização da SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto. Ontem ainda, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro permitiu, por lei, por aprovação de projeto, a privatização da SEDAI, que é um órgão importantíssimo no Rio de Janeiro. O que nos entusiasma aqui na área federal a tentar aprovar um projeto que deverá chegar hoje ao Congresso Nacional, tendo em vista que nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas. Pela proposta do novo projeto de recuperação fiscal para os estados em crise, o governo federal suspenderá o pagamento das dívidas com a União por 36 meses e, em troca, os estados terão que adotar medidas de saneamento das finanças públicas. E o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi internado no fim da tarde de hoje devido a uma obstrução urinária provocada por um crescimento benigno da próstata. A assessoria da Casa Civil não divulgou onde Padilha está internado, mas confirmou que ele deverá ter alta até amanhã. Moradores do Recife viveram uma noite de pânico por causa de um assalto milionário a uma transportadora de valores durante a madrugada. Um grupo criminoso usou armamentos de grosso calibre e explosivos para assaltar a transportadora numa ação cinematográfica. Os bandidos cercaram todo o entorno da empresa e bloquearam os acessos das ruas próximas, ateando fogo em veículos estacionados. Moradores registraram o intenso tiroteio entre os criminosos e policiais. Faz mais de 40 minutos que está tendo muito tiroteio aqui, não para.
Segundo a polícia, cerca de 30 bandidos participaram da ação. Durante a madrugada, pelo menos 7 veículos foram queimados. Informações ainda não oficiais apontam que a quantia roubada dos cofres da empresa ultrapassa os 60 milhões de reais. Motoristas pegos de surpresa ficaram assustados. Os policiais correndo. 3 policiais ficaram feridos, mas sem gravidade. 7 escolas municipais fecharam, segundo a Secretaria de Educação do Recife. A Justiça do Rio de Janeiro condenou 2 envolvidos em estupro coletivo de uma menina no ano passado. O caso ganhou repercussão internacional pela suspeita de que 30 homens tivessem participado do crime. Raide Souza e Rafael Assis Duarte Belo foram condenados a 15 anos de prisão pelo estupro de uma adolescente de 16 anos na zona oeste do Rio de Janeiro em maio do ano passado. Souza gravou e transmitiu o vídeo que mostra a menina desacordada depois do estupro e Rafael Belo fez uma selfie ao lado da garota e também compartilhou as imagens. Um terceiro acusado, Moisés Camilo Lucena, o Canário, acusado de estupro, está foragido. As investigações mostraram que a adolescente saiu de um baile funk no bairro do Barão, em Jacarepaguá, com 3 pessoas. Eles beberam e consumiram drogas e a menina ficou no local. De lá, ela foi levada desacordada para outra casa por Canário, que a estuprou. Segundo a polícia, outros homens também cometeram violência sexual contra ela. A Polícia do Espírito Santo anunciou hoje mais 1.500 processos administrativos contra PMs do estado que seguem em greve. Estes policiais se juntam aos mais de 1.300 nomes anunciados na última sexta-feira, em um total de 2.850 PMs que deverão responder a processos. Eles poderão ser acusados por desobediência e insubordinação. Caso esses processos sejam acatados pela Justiça Militar, esses policiais podem até ser expulsos da corporação. Atualmente, a PM do Espírito Santo tem 10 mil policiais na ativa. O estado ficou sem policiamento nas ruas por 7 dias no início deste mês, por causa do protesto de familiares na porta de batalhões, pedindo, entre outros pontos, reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Dezenas de cidades do estado já desmarcaram desfiles e festas de carnaval devido à insegurança. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você. Tchau, Ju. Tchau, até Gabriel. amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fica agora com o Rony Ivano todo seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.